Oi, amados, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Jaciara, Bianca, Ademilson, tudo bom, queridos? Vamos entrando aqui na live. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor, uma grande e abençoada quinta-feira para todos nós. Que seja uma quinta-feira de paz, de amor, de alegria, de harmonia, de união e que a gente foque nas coisas que são realmente importantes. Hoje estamos excepcionalmente fazendo a live bem mais cedo, né, amados? Mas lembrando que todas as lives ficam gravadas. Eu avisei ontem, né? Que eu estarei em Salvador hoje, enfim, até domingo, né, para um congresso do meu trabalho, e que então eu faria live mais cedo, quinta e sexta. Então aqui estamos, né, queridos? Ilka, Luiz, Eduardo, Rafaelinha, bom dia, bom dia, bom dia. E todas as mensagens ficam gravadas, lembrando que tem mais de, eu não sei exatamente quantas, mas deve ter 500, 600 lives, e vocês podem acompanhar a qualquer momento, porque todas elas estão gravadas e salvas, tá bom? Queridos, a palavra de hoje que nós vamos ver está lá em Salmo 40, uma palavra que nos lembra de colocar toda a nossa esperança no Senhor. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5 e recomendo fortemente que depois vocês tirem um tempo para ler todo o Salmo 40 e também hoje, dia 24, tirem um tempinho para ler Provérbios 24. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Rogério, Cristiano. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Obrigada, Pai, porque a sua palavra diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós agradecemos, Pai, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua fidelidade, que nos seguem incansavelmente a todos os momentos da nossa vida. Obrigada, Pai, por proteger, blindar e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre. Pai, nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Queremos dizer que é uma alegria, uma honra ter a sua doce e amorosa presença conosco. Obrigada, Pai, por nos instruir e dizer o caminho que a gente deve seguir. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que nós agimos por impulso, nós falamos por impulso e fazemos coisas que não agradam ao seu coração. E ajude-nos, Pai, a cada dia estarmos alinhados com o Senhor, com a verdade da sua palavra e com os planos e os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós tomamos posse da sua palavra, Pai, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Nós agradecemos também, Pai, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sabemos, Pai, que até naquilo que consideramos impossível, o Senhor torna possível nas nossas vidas. Ajude-nos, Pai, a sempre alinhar o nosso coração com o seu coração. Obrigada por esse dia maravilhoso. Pela fé nós declaramos, Pai, que será um dia de paz, alegria e harmonia. Nós chamamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, queridos? Oi, Angélica. Que bom, minha querida. Obrigada, acordou mais cedo hoje, né, minha querida? Tudo bom, Solange? Queridos, lembrando que depois da oração a gente declara o Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos-nos nesse dia. Lembrando que esse é um dia muito especial. Mas por que, Paulo? O que tem de especial no dia 24 de abril de 2025? Amados, todos os dias são presentes de Deus para cada um de nós. E não haverá outro dia 24 de abril de 2025. Então, sim, esse é um dia muito especial que deve ser celebrado, que deve ser comemorado, amados, porque esse é um presente de Deus para todos nós. E nós precisamos a cada dia focarmos no hoje, focarmos no agora e nos desenvolvermos para sermos a pessoa que Deus espera que a gente seja. Claro, amado, Ele sabe, nós também sabemos que nós somos seres humanos, nós falhamos, mas a capacidade de reconhecer o erro, de levantar e seguir em frente, amados, é uma habilidade que Deus nos deu.
Ele nos dá força para seguir em frente, amados. E a live de hoje é para nos lembrar de colocar toda a nossa esperança no Senhor. Muitas vezes é muito comum a gente colocar uma parte da nossa esperança e da nossa confiança nele. A gente está ali orando, a gente precisa, né, muito de alguma coisa na nossa vida, de um milagre na nossa vida. Mas a gente coloca uma parte da nossa esperança, uma parte da nossa confiança no Senhor. Mas a gente, assim que termina a nossa oração, a gente já tem a nossa mente inundada de preocupação novamente. A gente já começa a pensar, arquitetar sem parar como que a gente pode resolver aquela situação, de que forma que a gente pode resolver aquela situação da nossa maneira, do nosso jeito. Mas o convite de Deus a cada dia é para a gente colocar toda a nossa esperança nele. O que significa que a gente vai orar sobre aquilo, a gente vai colocar aquela situação nas mãos de Deus e a gente vai seguir o nosso dia. A gente vai seguir a nossa vida fazendo o nosso melhor, fazendo tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amar, perdoar, andar em amor, em bondade, em misericórdia. Mais uma vez dizendo, somos seres humanos, vamos falhar, vamos agir por impulso, vamos fazer coisas que de repente não queremos fazer, vamos fazer e falar coisas que de repente não queremos fazer e falar. Mas o importante é a gente reconhecer, levantar e seguir em frente, amados. Nós precisamos seguir em frente. Então hoje vamos ver essa passagem que a gente encontra lá em Salmo 40. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5 e depois vocês tirem um tempo, amados, para vocês lerem também todo o Salmo 40, o Provérbios, né? Provérbios 24, aproveitando que hoje é dia 24. Mais uma vez eu digo, amados, a gente fala muito isso aqui na live, não negligencie o seu tempo com o Senhor, o seu momento precioso com o Senhor. Entregue o seu melhor para Ele, seja o seu tempo, acorda, dá bom dia, se conecta com Ele, ouve a palavra do Senhor. E vamos lá para Salmo 40, do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso e temerão ao Senhor. E temerão, vou voltar aqui. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amados, nós precisamos lembrar que muitas vezes a nossa vida é a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Então, a maneira como a gente tem o nosso relacionamento com o Senhor, a maneira como a gente prioriza a nossa vida com Deus, a maneira como a gente renuncia coisas que muitas vezes a gente vai precisar renunciar para que a gente esteja alinhado com o Senhor. Isso tudo, amados, vai gerando nas pessoas também querer também ter esse momento com Deus, também querer ter esse momento, essa força, essa fé inabalável. E veja, aqui mesmo diz: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. E o que é isso que? O que essas pessoas vão ver? Então a gente vê nos versículos anteriores que a gente acabou de ler. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. A gente não está falando de uma parte da confiança no Senhor. A gente não está falando de colocar, vou fazer minha oração, vou entregar só aqui essa parte para Deus, agora esse aqui é meu pecadinho de estimação, vou guardar aqui embaixo do tapete, embaixo do meu braço. Então, Jesus, olha, isso aqui tudo é do Senhor, mas isso aqui não, isso aqui é meu, eu guardo aqui, isso aqui Amados, tudo é tudo. A gente precisa se entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar de que Ele tem, ter confiança de que Ele tem o melhor para todos nós, o melhor para cada um de nós. Então a gente anda conforme essa palavra. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. E veja, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Amados, quantas vezes a gente se encontra em momentos, em situações que a gente grita, que a gente chega a esse ponto que a gente parece que não está aguentando, que aquilo ali está sufocando a gente pensa que não vai aguentar, que a gente não vai aguentar sobreviver.
E a gente grita na oração, e a gente pega a Bíblia, de repente pega algum salmo e grita aquele salmo. É como se a gente dissesse, pelo amor de Deus, Senhor, me enxerga aqui, me ajuda, me ajuda. E esse é o momento, amados, que de fato a gente entrega tudo nas mãos do Senhor. É aquele momento que a gente fala, eu não sei mais o que fazer, a quem recorrer. Não tenho mais esperança sobre nada, Senhor. Só o Senhor pode me ajudar diante dessa situação. E a gente entrega verdadeiramente tudo nas mãos dele. Porque tem momentos que a gente ora, a gente entrega uma parte, mas a gente guarda uma parte. A gente quer distribuir no sentido de ligar para todo mundo, falar para todo mundo, contar para tudo e todos aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas muitas vezes, amados, o chamado de Deus é para que a gente se recolha com ele. Nós e o Senhor. E a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente lê os salmos, a gente entrega tudo nas mãos do Senhor. E veja, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Tem momentos na nossa vida que parece tudo tão desesperador e nós vamos, amados, e às vezes está, né? E nós vamos gritar por socorro, amados. Mas veja que o Senhor, ele vai inclinar o ouvido, ele vai ouvir o seu grito de socorro. Não deixe que nada nem ninguém, nenhuma outra palavra, amados, entre na sua mente, entre sobre a sua vida, de que Deus não vai ouvir a sua oração. O sacrifício de Jesus, amados, a gente sabe que rasgou o véu e graças ao sacrifício de Jesus, nós temos acesso direto ao nosso Pai. E Jesus também nos ensinou a orarmos ao nosso Pai. Quando vocês orarem, entrem no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que ouve em secreto. Então o seu Pai que ouve em secreto o recompensará. Então lembre-se, amados, que sim, Deus sempre vai ouvir a nossa oração. Então não pense que, porque eu errei, porque eu estou fazendo coisas que eu não devo fazer. Se o seu coração for sincero, se você realmente estiver ali disposto a entregar tudo nas mãos de Deus, querendo ter esse relacionamento com Ele, não tem a menor dúvida que por mais curta que a sua oração seja, o Senhor vai ouvir a sua oração. E lembre-se que Deus é aquele que não deixa um só para trás. O Senhor Jesus está sempre segurando a nossa mão, nos cuidando, protegendo, blindando. Então não permita, amados, não anule quem você é. Não anule a sua vida com o Senhor, tá bom? Mantenha-se firme. Agora veja que ele colocou toda a esperança no Senhor. Deus inclinou-se para ele e ouviu o grito de socorro. Aí veja, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Nós sabemos que rocha também está falando do nosso Senhor Jesus. Agora veja, ele me tirou de um poço de destruição. Quem tirou de um poço de destruição? Deus. Então muitas vezes a gente pode estar ali se sentindo enlameado, lamaçado, sabe? A gente fala, meu Deus, como eu vim parar aqui nesse poço de destruição, nesse atoleiro de lama, como é que eu pude ter feito isso com a minha própria vida? Como é que eu pude ter feito isso comigo mesmo? Errando, e tentando consertar, eu errei de novo, e de novo, vou tentar consertar, vou tentar remendar, e aí eu fui errando, e aí foi ladeira abaixo. Às vezes a intenção era até boa, mas lembre-se, amados, a estratégia certa vai vir de Deus. Então quando a gente tenta consertar com a nossa mão, a gente vai com o que a gente já sabe, com o que a gente conhece. É diferente da sabedoria soberana de Deus, que vai nos entregar a maneira certa, a estratégia certa da gente lidar com essa situação. Então, outra coisa interessante, amados, veja que não há poço tão fundo que Deus não possa te encontrar lá e te tirar de lá. Veja, ele colocou toda a esperança no Senhor. Deus inclinou-se para ele e ouviu o grito de socorro. Então, é assim que acontece com a gente, amados. E ele vai tirar de um poço de destruição e de uma toleira de lama. E de repente você está aí sentindo muito culpado por algo que você andou fazendo. Você tinha aí sua vida com o Senhor Jesus. E de repente você foi fazer coisas, falar coisas, se afastou do Senhor. E você tem muita saudade. E quem já esteve na presença do Senhor, né, amados? É impossível não sentir essa saudade, essa vontade de ficar ali nesse relacionamento, né, nessa alegria, na fonte inesgotável de tudo que precisamos, alinhado com o Senhor Jesus. Agora veja, e você pode
se aproximar dele novamente. O convite de Jesus está de pé todos os dias. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu lhe darei descanso. Voltando aqui para o Salmo 40. Ele me tirou de um poço de destruição, de uma toleira de lama. De repente você se encontra assim hoje. Você conhece alguém que se encontra exatamente assim, dessa maneira hoje. Você gostaria de ajudar? Ou você colocou na sua cabeça que o fato de você estar rolando nessa lama significa que Deus não vai te enxergar ali. Significa que Deus não vai te tirar daquele lugar. Mas veja, amados, isso não é verdade. Quando você coloca a sua esperança no Senhor, Ele vai inclinar para você. Quando Ele detecta no seu coração essa pureza, essa vontade de sair dali, essa vontade de você se reconectar com Ele, porque Ele sempre esteve com você, mas nós muitas vezes soltamos a mão de Deus, mas Ele continua segurando a sua. E quando Ele vê a sua vontade de segurar a mão dele de volta, amados, Ele vai ouvir o seu grito de socorro. Ele vai te tirar, sim, do poço, tirar você ou alguém que você conhece, do poço de destruição, de uma toleira de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Ele vai levar a gente para um local seguro, amados. Firmar os nossos pés sobre a rocha e nos levar, firmar num local seguro. Seguro, guardados, protegidos, blindados pelo Senhor. E continuando, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Queridos, não desista da sua vida com o Senhor. Por mais que, de repente, como eu falei, você esteja passando aí por um momento de grande desafio, de repente, nesse momento, você acha que você está rolando no fundo do poço, numa toleira de lama, lembre-se disso. Não há fundo do poço tão fundo que Jesus não possa te tirar de lá. E o convite dele está de pé para você hoje. As mãos do Senhor estão estendidas para você hoje. E lembre-se também de Isaías 41:10, onde nos diz: não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te segurarei com a minha mão direita vitoriosa, com a minha destra vitoriosa. Então Deus não somente nos segura, nos fortalece, nos protege, nos ajuda, mas também nos dá vitória. Não existe uma batalha perdida para Deus, queridos. E não vai ser a sua que será. Então se alegre, alegre-se. Nós vimos esses versículos essa semana, onde nós somos instruídos a nos alegrar sempre, orar continuamente, dar graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós em Cristo Jesus. Então, por mais que esteja difícil, se alegre, amados, seja grato, agradeça, porque de tudo você pode aprender. Olhe para as coisas boas, olhe para as coisas que você já tem e saiba que nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. O convite dele está de pé para você hoje. Jesus ama você e ele quer ter esse relacionamento com você. Ele quer levar você para o plano que ele, que é o autor da vida, desenvolveu para você. Tá bom, meus queridos, amados, preciosos? Essa será a nossa palavra do dia. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, hoje, bem mais cedo, né, amados? Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus, e se alegre na certeza de que o melhor sempre está por vir. Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos amanhã. Provavelmente às 6h15 também, mas eu vou avisar nos stories aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada, Stephanie. Oi, Rê, tudo bom? Que bom você aqui com a gente. Carlin, Ana, minha querida, acordou mais cedo também. Que bom, Deus te abençoe, Magno. Angélica, Nene, Paula, Caroline, Caurita, bom dia. Que bom você aqui com a gente também, Valmira. Tata, Vicky, Joar, Alberto, Maria Dinete, Franklin, Simone, André, Emily, Solange, Cristiano, Rogério, Eduardo, um beijo, Luiz, um beijo para todos vocês, queridos, e nos vemos amanhã. Em nome de Jesus, se alegre no Senhor. Beijos!